noite, amada igreja, a paz do nosso Deus seja com todos, amém? Como é um privilégio, nós podemos estar retornando, a atividade da igreja, podemos estar nos reunindo como igreja, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que hoje está disposto a estar louvando o nome do nosso Deus, e você que está em casa também, vai poder ter esse privilégio de poder estar louvando a Deus conosco. E eu vou convidar a todos a colocarem em pé. Nós vamos estar cantando a música Ele Exaltado, que você coloque o seu coração nas canções e que Deus fale ao seu coração através delas também. Louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. O Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. O Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Você pode dar uma salva de palma. Seja exaltado através das nossas vidas. Convido você também a baixar a sua cabeça, e nesse instante nós vamos estar fazendo uma oração, que nesse momento Deus possa estar falando também ao seu coração, você possa estar colocando diante do Senhor a sua vida, tudo aquilo que você tem passado. Bem certo que ficamos aí alguns dias sem estar aqui presenciais, na igreja, mas nós, porque o Senhor teve misericórdia de cada irmão, e hoje nós podemos estar aqui nos unindo, reunindo na presença do nosso Deus. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa retomada, ó Deus, novamente estarmos aqui reunidos aqui, Pai, neste local de oração, ó Deus, nesse local, ó Pai, de adoração ao Senhor, ó Deus, e nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão. Sabemos que são lutas que temos enfrentado, ó Pai, mas sabemos que o Senhor tem concedido, ó Pai, a vitória a cada um, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, e nós queremos render graças, porque nosso coração está alegre hoje estarmos novamente aqui. E o irmão que está ouvindo, ó Pai, está assistindo essa live, que o Senhor possa estar impactando também, ó Deus, através do Teu Espírito Santo. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, igreja. Os irmãos podem se assentar. Como é maravilhoso, a gente, não sei quantos irmãos aqui estavam sentindo falta desse momento da gente estar aqui. Não podemos abraçar, não podemos chegar perto, tem todos aqueles detalhes, mas só da gente estar aqui, podemos estar expressando a nossa alegria. Nós sabemos que o Senhor tem derramado a sua misericórdia. Nós vamos estar lendo o Salmo 1, você que trouxe sua Bíblia,
ou você que está com o seu aplicativo em mãos, nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo número 1, apenas 6 versos apenas, e que os irmãos possam estar acompanhando. Talvez a versão da palavra talvez está um pouco diferente da que você vai estar seguindo, mas que você possa estar acompanhando a leitura. O Salmo número 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus seja louvado. Nós aqui no versículo 1 fala: se você quer ser feliz, faça isso. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos estar aí cantando mais uma canção. Novamente pedir para os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos estar hoje, separamos bastante música para os irmãos estar cantando conosco, e nós vamos estar cantando em pé a música Juntos, juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e no coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. As palmas, vamos lá. Coloca a sua alegria nas canções, vamos lá. Vivendo em Jesus. Amém.
Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nesse instante eu vou pedir para o nosso irmão Natanael fazer mais uma oração a Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Talvez alguns aqui tenham passado por dificuldades, talvez outros durante esse tempo tenham ainda conseguido vencer as dificuldades, né? Mas talvez muitos ainda tenham necessitado da graça, da misericórdia do nosso Deus, tenham esperado talvez uma resposta do Senhor. E nesse momento vou pedir para o nosso irmão Natanael fazer essa oração. Deus, louvamos ao Teu nome, ó Pai, por mais este momento estarmos reunidos com o Teu povo, para louvar, para bendizer ao Teu nome, Senhor, não pelo que Tu tens feito por nós, mas pela Tua grandeza, pelo Teu amor, Senhor. Sabemos que tudo que tem acontecido tem sido a Tua vontade, ó Pai. Senhor, eu quero louvar, Senhor, o Teu nome por cada um que aqui está. Sabemos que tem enfrentado muitas vezes dificuldades, Senhor, pela situação a qual o nosso país está passando. Mas aqui os Teus filhos estão, Senhor, para exaltar, para glorificar ao Teu nome, ó Pai. Aqueles que não puderam chegar aqui, que Tu vás, Senhor, de encontro a eles, Senhor. Aqueles que estão agora na live, Pai. Vai de encontro a cada coração, a cada necessidade que eles tenham. Senhor, que Teu Espírito Santo venha alegrar os corações, que Teu Espírito Santo venha consolar a cada um, Senhor, e o Teu nome venha ser exaltado e glorificado, através, Senhor, de cada vida, de cada um, Senhor, que tem se entregado e confiado totalmente no Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus que tem cuidado de tudo, que és o Deus que tem, Senhor, guiado os nossos passos. Eu te peço nesta noite, eu te agradeço e te louvo, Senhor. Continue falando aos nossos corações através de cada louvor, Pai, através de cada cântico e através da Tua palavra que será ministrada nesta noite. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus nós temos vencido. Louvado seja o nome do nosso Deus, que diante dessas tantas dificuldades o Senhor ainda tem derramado a sua misericórdia, tem derramado a sua graça, e nós não podemos descuidar. Nós recebemos aí, vimos durante a semana que aquela região nossa que estava roxa, agora está vermelha, mas não podemos ainda descuidar, ter esse momento de isolamento ainda, e mesmo nesse momento de louvor a Deus, de poder estarmos aqui nesse local para adorar o Senhor, podemos também se cuidar, dar o exemplo para aquelas pessoas que não têm se cuidado. Então nós vamos estar aí nesse momento cantando mais 3 canções, e eu vou pedir novamente os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos estar cantando a primeira canção, que faz um bom tempo que não cantamos: de todas as tribos, povos e raça, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Das tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la, la 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 la. Inimigos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja seu Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la, la 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 la. E a nós nos cabe tudo dedicado, oferta suave ao
ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la, la 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 la. Amém. Glória a Deus. Nem parece que faz um bom tempo que não cantamos. Louvado seja Deus. E essa próxima canção é uma oração a Deus, que fala que o Senhor possa estar ouvindo a nossa oração, possa estar sarando a nossa nação, e é o clamor da igreja que te adora. Que nesse momento, ao cantar essa canção, você faça essa música mesmo como a sua oração, pedindo que Deus venha curar, venha restaurar, venha novamente mostrar a sua graça, Deus, nos hospitais, nas pessoas que estão enfermas, nas pessoas que têm passado por essa pandemia, mas que o Senhor possa estar tendo misericórdia sobre cada um. Vamos estar cantando essa canção. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem a sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que vem a sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, teremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssima,
és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. A igreja. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, Deus, nossa oração altíssimo. Dar essa nação é o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração altíssimo. Dar essa nação é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor Jesus. Ouve a oração desse povo que clama pelo Senhor. Ouve, ó Deus, a oração desse povo que é escolhido pelo Senhor para estar louvando, para bendizer o seu nome. E nessa última canção é uma declaração que nós estamos nos rendendo aos pés do nosso Senhor Jesus. Que você nesse momento, eu sei que você já cantou, você tem derramado o seu coração diante do Senhor, que nesse momento você possa estar declarando isso, se rendendo aos pés do Senhor. Não sei aquilo que você tem passado, tem enfrentado, quantas têm sido as suas lutas, mas saiba que é o Senhor aquele que provê toda a solução. Creia no nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder, esse nome é aquele que é adorado por toda a eternidade. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor amanhã preparado pra mim. No início, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Graça e paz, irmãos. Aqueles que estão em casa, graça e paz a vocês. E para a gente é motivo de alegria podermos retornar aos cultos presenciais, ao culto presencial, que hoje é apenas um culto, né? E pela minha lista, todos estão aqui, então o nosso culto está com 55 pessoas, incluindo o pessoal da música, né? Parece que não, né? Mas tem 55 pessoas, para a glória do Senhor. E alguns irmãos que estão em casa, outros irmãos estão bem distantes daqui, mas estão acompanhando a nossa transmissão, que é para a glória do Senhor. Irmãos, eu quero começar trazendo um aviso. Eu não sei se vocês acharam ali o PowerPoint. Achou o PowerPoint ali da nossa Assembleia Geral? Nós temos, eu vou me movimentar um pouquinho aqui. Nós temos a nossa Assembleia Geral convocada, Assembleia Extraordinária, convocada para eleição, dia 6 de junho. Mas nós temos, de acordo com o nosso código eleitoral, nós temos alguns passos dessa Assembleia. Tá. E teremos eleição de 2 presbíteros ou presbíteras, eleição de 8 diáconos ou diaconisas. Nós temos, vai vencer, acho que 11 mandatos de diáconos e diaconisas, mas o conselho entendeu que nós precisamos hoje de, no máximo, 9. Então, como uma diaconisa não vai vencer o mandato e os demais estão vencendo, nós vamos reduzir para 8 diáconos ou diaconisas. Tá. Como será a Assembleia? Deveria começar em abril o processo de indicação, mas hoje houve o problema do fechamento das igrejas e nós entendemos que temos que mudar. Então, vai ficar em maio, cada membro pode indicar nomes, 2 nomes para presbíteros ou presbíteras ou 8 nomes para diáconos e diaconisas. Cada membro que estiver presente vai poder indicar. O conselho ainda vai se pronunciar o dia exato desta Assembleia. Eu não coloquei aqui porque eu não tenho uma decisão do conselho, ainda não reagimos, porque foi de última hora que nós resolvemos voltar, porque a decisão do governador para liberar as igrejas foi muito em cima da hora, né? E vamos lá, segundo momento, nós vamos consultar ainda em maio os nomes que as pessoas... a indicação e... ao serem consultadas, elas vão dizer se aceitam ou não. Precisa ter 10% sobre os membros. E, em terceiro momento, nós vamos ter, até o dia 20 de maio, uma reunião
de capacitação. Vai ser pelo Zoom ou por um outro aplicativo, uma outra plataforma. Opa, aí voltou, né? E vamos lá. E dia 3 de junho é, então, a nossa eleição com votação nas células nos 2 cultos de apuração. Isso quando tínhamos 2 cultos. Vamos ainda analisar essa questão mais para frente. E dia 13 de junho, então, vamos ter a ordenação e investidura dos eleitos. É essa a nossa Assembleia. Quem está vencendo o mandato? Os oficiais, os presbíteros Juliano Espósito, que é o Zóio, e o Elias Soares, que é o Elias aqui da imagem nesse momento, né? E os diáconos Enoque, André, Lorival e Johnny estão vencendo o mandato. A diaconisa Elza, a Elzinha, né? A Damares Leite, a Cátia Espósito, a dona Raquel Mourão, a Lucinei Beraldo, dona Wanda e a Vandinéia Andrade. Então, são os irmãos e irmãs que estão vencendo os mandatos, né? Por isso, a necessidade de termos essa eleição, essa Assembleia extraordinária. Então, está aí o nosso aviso a respeito disso. Para a gente encurtar a liturgia, nós não vamos pôr mais o vídeo. Enquanto tivermos assim, com a redução de liturgia, não vamos colocar o vídeo. Temos mandado o vídeo para todas as mães, para a igreja, para várias pessoas, e pondo nas redes sociais o vídeo para as crianças, né? Então, nós não vamos passar na liturgia, tá? Quando eu estava entrando, agora um outro assunto, tá, gente? Estou mudando de assunto. Eu estava entrando, a gente recebeu notícia de 2 falecimentos, que, na verdade, são 3 falecimentos aqui em Monte Sião. Uma mocinha com necessidades especiais, né, que a gente estava orando por ela, ela não resistiu e veio a falecer, orar pela família que está enlutada. Tem um senhor também de 50 e poucos anos que faleceu, uma senhora também. Então, são 3 famílias que estão, só na nossa cidade, estão muito abaladas, sem falar de muitos irmãos que estão com a Covid, e a gente tem a preocupação. Alguém perguntou para mim na entrada, como é que está o Edevaldo? Hoje eu conversei com ele, conversei com a Priscila. O Edevaldo está só com oxigênio, ele não está entubado, tá? Mas ele está com uma atrofia pulmonar e precisa realmente de fazer fisioterapia respiratória, né? Continue orando por ele, né? Com certeza Deus há de intervir nessa situação toda, em nome de Jesus, né? Então, são esses aí os avisos que temos. Eu quero esclarecer sobre as marcações das poltronas. O nosso presbítero Samuca veio e reorganizou as marcações, tudo com muito cuidado, para que a gente tenha o conforto, sem ter como é que eu falo? Sem ter a proximidade com os irmãos, atendendo assim as normas sanitárias que temos em todo o território nacional. Então, nós estamos seguindo. Talvez você ache um pouco exagerado o jeito que o nosso presbítero colocou aí, mas ele está completamente correto, viu? Ele está organizando com toda a responsabilidade para que você venha com a sua família com segurança. E eu peço para vocês, quando nós publicarmos a possibilidade da lista, por favor, dê um nome para a gente confirmar. E não faltem, quando você der o nome, não falte ao culto, a não ser uma coisa excepcional, extraordinária. Porque tem outras pessoas que eu não aceitei o nome hoje à tarde, porque elas deram muito em cima da hora e não tinha mais vaga na lista, né? Mas dessa vez não teve, não faltou ninguém, né? Eu até disse para 2, olha, se eu perceber que 15 minutos antes alguém desistiu e mandou para mim, imediatamente eu ligo para você e você pode vir. Mas, do contrário, eu não estou liberando, né? É chato para a gente, né? Mas a gente pede a paciência, pede todo o zelo dos irmãos uns pelos outros, porque
a pandemia não acabou. Todos vocês estão trabalhando, estão nas suas atividades profissionais, tomem muito cuidado. Não acabou a pandemia. A Covid está aí. E nós vamos nos protegendo cada dia um ao outro, tá bom? Então, o Samuca me pediu para dizer para vocês, respeitem as marcações que foram colocadas. Isso aqui é muito sério, essa marcação. Então, não mudem de lugar. Sentou naquela poltrona, fica naquela poltrona, tá? Viu que tem um irmão muito conhecido, uma irmã muito querida, e, está sozinha, eu vou sentar perto dela. Não, você não vai sentar perto dela. Você pode sentar perto do seu esposo, da sua filha, daqueles parentes da sua casa próximo, que estão convivendo na mesma casa. Mas não vamos trocar de lugar mesmo, porque as poltronas elas são higienizadas, e quando você faz essa mudança de lugar, você já condena o nosso zelador a vir higienizar a poltrona que você mudou, né? Então, também uma questão de colaborar com a nossa limpeza. Tudo é feito para a glória de Deus. Agora eu quero fazer aquela pergunta clássica para você. Você desconfia que Deus tem alguma coisa para a sua vida nesta noite? Tem? Então diga amém. O pessoal de casa não está ouvindo. Fala para eles, gente, o pessoal vai dizer que eles acreditam que Deus vai falar com eles. Então diga amém. Oh, glória a Deus, eu creio que Deus vai falar com você. Abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, é um texto bem conhecido, a palavra de Deus. Nós vamos meditar nesse texto de Marcos capítulo 5, o versículo 21 até o 43. Marcos 5, 21 a 43. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos, né? Eu sempre falo, leiam bastante o Evangelho de Marcos. Você vai aprender tanta coisa sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, o jeito de Jesus fazer. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Agora pare um pouquinho, aí você parou no versículo 24, vamos lá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Então riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar?
Pai, que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração com essa palavra desta noite, que ao compartilharmos, Senhor Deus, sejamos renovados, sejamos cheios do Teu Espírito Santo pela palavra que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o tema da palavra que quero compartilhar é vendo as más notícias na ótica de Jesus. Eu vou repetir, vendo as más notícias na ótica de Jesus. Bom, vamos pensar nas más notícias. E, ultimamente os dias são de más notícias. Dos 370 e poucos mil mortos no nosso país, das 370 e poucas mil famílias que perderam entes queridos. Mas não são essas só as más notícias, a Covid, a pandemia, a falta de vacina, o furto de vacina, o engano de alguns técnicos de enfermagem que, em vez de aplicar, não aplicam nada nos idosos para desviar as doses de vacina, gente que é presa com restos de vacina e por aí vai, né? Existem notícias também políticas. Algumas vezes nós recebemos, e isso acontece a milhares de pessoas no mundo todo, somos surpreendidos pelas más notícias. São notícias de morte de pessoas queridas, notícias de enfermidades incuráveis, são notícias de que seus filhos entraram para as drogas, são notícias de que suas filhas se envolveram com namorados, são notícias de infidelidade, são notícias de violência, de desemprego, são notícias de brancos e negros, de héteros e homossexuais, são notícias ruins que ouvimos o tempo inteiro. Eu tenho conversado com muitas pessoas e algumas pessoas resolveram o caminho da alienação, não assistem mais nenhuma notícia. Eu já tenho encontrado pessoas assim, aqui em Monte Sião, pessoas que definitivamente resolveram, nós não vamos mais ouvir a notícia, não lemos, não vemos e não ouvimos. Mas talvez você tenha entrado aqui nesta noite debaixo de uma má notícia. Como nós ouvimos agora as 3 más notícias aqui na cidade. Talvez uma notícia tenha abalado a sua vida. Uma notícia que trouxe amargura e tristeza para o seu coração. Que talvez ao longo dos dias você tenha que estar digerindo essa má notícia. A sua má notícia pode ser o anúncio de uma demissão. A sua má notícia pode ser o anúncio para algo. Hoje em dia é muito comum. A má notícia pode ser o anúncio de fechar tudo de novo. A sua má notícia pode ser uma separação. A sua má notícia pode ser uma infidelidade. A sua má notícia pode ser uma doença incurável. A sua má notícia pode ser a morte de um ente querido. A sua má notícia pode ser um filho mergulhado nas drogas. A sua má notícia pode ser o abuso sofrido pelo seu filho, ou saber de alguém que abusou de alguém. Não importa qual seja a sua má notícia. Sempre as más notícias trazem dor e sofrimento e angústia para muitas pessoas, para todos nós. Porém, o que eu quero dizer para você nesta noite, essa noite que foi preparada para o Senhor, é que mesmo com as más notícias, nós queremos ver as boas notícias nas entrelinhas das más notícias. Eu vou repetir. Eu quero convidar você a pensar nas boas notícias no meio ou nas entrelinhas das más notícias. Hoje, você pode exercitar a sua fé
para mudar a sua perspectiva diante das más notícias da vida, assim como Jairo, esse personagem que nós acabamos de ler, enfrentando as más notícias na ótica de Jesus, ou na visão de Jesus. Jesus, nesse episódio de Jairo, esse episódio que aqui acontece, ele está saindo de um lugar chamado Gadara. Ali ele expeliu uma legião de demônios, 2.800 demônios de um gadareno, e esse homem se foi transformado, ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, você vai pregar, você vai testemunhar de mim aí onde você está. E ele fica lá, o homem vai obedecer a Jesus, porque ele vai pregar o reino de Deus, a libertação que ele viveu, que ele vive. Tá. Mas nessa história, Jesus está aqui sendo convidado para colocar a mão em alguém, para ir na casa de alguém. O Evangelho de Marcos tem toda essa perspectiva, por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho de Marcos. Porque Marcos, ele vê Jesus numa perspectiva de Jesus tocando, de Jesus falando, de Jesus olhando para pessoas que ninguém olha, de Jesus indo na casa, de Jesus mostrando o poder de Deus para todas as pessoas. Eu sempre digo: leia Marcos, pelo menos uma vez no ano. Leia todo o Evangelho de Marcos, e quando você terminar, comece tudo de novo. Aprenda com Marcos a história de Jesus. É esse evangelho da ação. Agora, eu quero que você pense que Jesus entra no barco, uma multidão está com ele, e naquele momento aparece Jairo. Jairo conta uma história terrível, a história da sua filha única, uma menina de 12 anos, que tem uma enfermidade, não cita a sua enfermidade, mas é uma enfermidade incurável para a época, e ele viu na perspectiva de encontrar Jesus naquela região, que poderia mudar a história da sua filha. Ele pede para que Jesus ore por ela, impondo as mãos para que ela fosse curada. É só isso que ele pede. Agora, eu quero pensar o seguinte: uma menina era iniciada nos ensinamentos da Torá aos 12 anos, no Bat Mitzvah, e ela passava por um ritual de iniciação, e a partir daí ela é considerada mulher. A qualquer momento ela pode casar, na cultura. Agora, quem é pai de menina, e nós temos aqui alguns irmãos que são pais de menino, ou avós, sabe a dificuldade que é criar uma filha, as preocupações. Perder um filho deve ser uma experiência tenebrosa, e alguns já passaram por essa dor. É uma situação que foge ao curso natural da vida. A Bíblia não dá detalhes sobre a enfermidade dessa menina, mas diz que essa menina está mortalmente enferma. Uma criança cuidada com carinho, com amor, com zelo, com responsabilidade, de repente uma enfermidade vai tirar essa menina desta família. A pior notícia aconteceu nessa caminhada. Se você observar, quem era Jairo? Ele era um líder da sinagoga judaica. Sinagoga, naquela época, eram pequenas igrejas para os judeus. Só para você entender, templos espalhados em vários lugares aonde eles se reuniam. E nessa sinagoga havia alguém que era o responsável por administrar. Nessa sinagoga ele se reuniu para orar, para a leitura da lei, dos salmos, dos livros proféticos. E Jairo era um administrador de uma dessas sinagogas, que geralmente deveria ser um homem religioso, zeloso e de moral elevada. Jairo então era esse líder que vivia uma vida correta, mas estava vivendo uma situação problemática. Jairo é também aquele homem que dizia para as pessoas que
quando elas estavam enfermas, que elas estavam impuras e elas deveriam se separar. Quando não havia um sacerdote na sinagoga, então ele era o responsável por estar dizendo. E provavelmente havia uma mulher ali no meio da multidão. E pode observar, eu interrompi a leitura do texto. Lá no começo do texto, começa contando que Jesus vai com Jairo. Mas se você observar, a partir do versículo 25, você está com a Bíblia aberta aí, e vai até o versículo 34, aparece uma mulher do nada. Uma multidão apertava Jesus e ela tem uma hemorragia, 12 anos de enferma, e ela toca nas vestes de Jesus. Provavelmente aquela mulher não vivia em casa, porque ela estava separada do convívio da sua família, porque ela estava impura, tinha um fluxo hemorrágico, 12 anos, e já gastava muito com os médicos da época e nada resolveu. Mas ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada imediatamente. E aí Jesus para e diz: pois olha, quem me tocou aqui, vocês sabem? Senhor, tem uma multidão aqui. Lá em Lucas fala sobre esse texto, que os discípulos disseram: ninguém tocou o Senhor, não. Aqui em Marcos já está dizendo: tem uma multidão, o Senhor diz quem me tocou. E não é ninguém. E não é uma multidão que tocou, mas uma pessoa tocou em Jesus e ele sentiu que saiu o poder dele. E essa mulher ali, ela se revela no meio. Primeiro, ela não devia estar ali, porque ela estava impura e ela era conhecida. Em segundo lugar, ela tem a ousadia de tocar em Jesus, e ele poderia estar impuro até o final do dia. Olha que coisa. Mas ela foi curada. E Jesus volta para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou. Você está livre dessa sua enfermidade. Aleluia. Isso tudo está acontecendo. Eu imagino que aquilo deve ter levado uma meia hora, uma hora, sei lá, no meio daquela multidão, as pessoas discutindo, as pessoas falando: quem será que tocou ele? De quem que ele está falando e tal? Ele sabe, Jesus sabia de todas as coisas, ele é onisciente. E eu imagino Jairo roendo as unhas naquele momento, porque ele diz: Jesus, vem, minha filha está morrendo. E eu imagino que Jairo está pegando ali nas vestes, ele se ajoelha, ele clama, mas ele vai: vem aqui, Jesus, faz isso aqui, Jesus, vai lá na minha casa, larga essa mulher para lá, Jesus, vem na minha casa, minha filha está morrendo, Jesus. Vocês tentam imaginar o quadro de desespero? Se fosse o seu filho, se fosse a sua filha, em que a única possibilidade de restauração estava ali. E havia uma mulher que interrompeu. Primeiro, ele tem um problema com a multidão, porque era mais devagar para Jesus se deslocar para o lugar, para a casa daquela família. Em segundo lugar, ele tem uma mulher que faz parar tudo, e que ela fica quieta, ela faz tudo em silêncio, porque ela crê que Jesus podia curá-la. Assim como Jairo cria que Jesus podia orar pela filha dele e seria curada. Então é uma história incrível, né? Que má notícia. Que má notícia é essa, Jairo? Que má notícia ele está recebendo? Não incomodes mais o mestre. A tua filha já morreu. Ou seja, para de incomodar. Tem uma multidão aí para ele atender. E a pior das piores notícias que um pai pode receber, no momento desse, em que uma luz de esperança nasceu, foi: a sua filha já morreu. É o que ele ouve num texto imediatamente. No versículo 36, Jesus diz que ele não se importou. Ele só disse: não temas, ou não tenha medo. Crê somente. Então, o que ele quis dizer? Não tenha medo. Tenha fé. Eu não vi no texto Jairo se desesperar com essa má notícia.
Porque Jesus está dizendo para ele, e você sabe, a Bíblia usa essa expressão 365 vezes. Eu nunca contei, eu acredito nos comentaristas. Não temas ou não tenha medo. Porque Deus é o Deus da fé. Crê somente. Jesus se importa com o sofrimento do homem. Jesus não estava preocupado com as circunstâncias, ele não estava preocupado com a má notícia, ele não estava preocupado com o momento histórico que aquela família está vivendo, ele está focado na ação do poder de Deus naquela casa. Aleluia. Ernesto Trengart diz que a aflição é frequentemente a voz de Deus, e as aflições tornam-se fontes de bênção quando elas nos trazem aos pés de Jesus. É isso que Jairo está experimentando nesse momento. Esta é a primeira lição que eu aprendo. Quando as más notícias chegam, eu posso ter a certeza de que Jesus está comigo e Ele se importa com o meu sofrimento. A mesma palavra dada a Jairo também, ela é ministrada a nós, que recebemos más notícias todos os dias. Não tenham medo, tenham fé. Ao receber más notícias, é bem provável que algumas pessoas nem se importem com o seu sofrimento, mas Jesus se importa com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Pode ser que sua família, sua empresa, sua igreja, seus pastores não se importem com a sua dor, mas Jesus está do seu lado, importando-se com cada um de nós. Ele se importa com a sua dor, Ele ministra uma palavra de encorajamento para seguir adiante. Não tenha medo, tenha fé. A respeito da compaixão de Jesus, certa ocasião, Jesus estava numa outra região, e aí ele estava ministrando a palavra, e ele viu um homem ali no tanque de Betesda, paralítico, 38 anos, e ninguém olhava para aquele homem. Do ponto de vista da misericórdia, Jesus olhou e disse: toma teu leito e anda. E aquele homem foi curado imediatamente, depois de 38 anos aleijado. Aleluia. Nessa passagem, em outro momento, Jesus diz: depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, as boas novas do reino, as boas notícias do reino, curando os corpos ou os enfermos, e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. E uma multidão estava diante dele e fazia arder o coração. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Nessa versão, da nova versão atualizada que a Sociedade Bíblica lançou. Enquanto você não usar a sua fé para acreditar que Jesus se importa com você, o seu sofrimento será grande. Nada vai mudar na sua vida. A fé, para mudar diante das más notícias, me ensina que Jesus se importa comigo. Eu tenho as más notícias, Ele sabe das más notícias, mas Ele se importa conosco. Uma das coisas mais dolorosas dos últimos dias foi o fechamento das lojas, do comércio, do modo geral. Eu vi o desespero das pessoas, a preocupação das pessoas, e a preocupação não só de patrões, quanto de empregados, pessoas que estavam aí, eram candidatos e candidatas a perderem seus empregos. Jesus se importa conosco.
Em segundo lugar, Jesus renova a esperança de dias melhores. Olha o versículo, eu vou reler. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral. A outra tradução diz um alvoroço, com todos chorando alto e gritando. Existe uma versão que fala que tinham uns pranteando e outros chorando. O problema aqui é o seguinte, lá em Lucas fala que tinha uma música de flauta, porque naquela época, assim, quando morria alguém, tinha um grupo que era de parente que chorava, mas tinha um grupo que era contratado para prantear. Na nossa cultura, as carpideiras, os carpideiros é o povo que chora, que recebia dinheiro para chorar, para prantear. E existia o pessoal que tocava flauta durante um sepultamento, o falecimento. Então essa galera já estava lá, essa turma já estava lá. Agora você imagina, eu sempre acho engraçado quando leio esse texto. Você, nessa época de Covid, né? Você pegou a Covid, já pensou? Você recebe um WhatsApp do grupo das carpideiras de Monte Sião, né? Olha, eu choro, se você morrer, pode deixar que eu choro no seu enterro. Eu vou prantear. Profissional do pranto, ou do choro. Ou outro WhatsApp, já pensou, Zóio? Profissional, eu toco flauta se você partir de uma dessa para melhor. Fica tranquilo, você vai morrer, mas ao som de flauta. Naquela época, e nessa cultura, isso era muito comum. Não tinha o WhatsApp, obviamente, mas o povo sabia quem eram os carpideiros e quem eram os tocadores de flauta. Essa turma estava aqui, porque Lucas lá fala de uma flauta, nesse negócio aqui, nesse texto correlato. E aí, então, Jesus chega lá e Jesus, ele renova a esperança, porque ele diz, gente, o que está acontecendo? Porque essa barulheira toda, porque esse alvoroço todo, essa menina não está morta, ela só está dormindo. Aí, imediatamente os profissionais do choro pararam de gritar e começaram a rir. Opa, gostei dessa piada, Jesus, o senhor é bom de piada, porque a gente viu que essa menina morreu, agora eles estão rindo. Pode observar, está aqui no texto, que eles riram de Jesus, porque a piada estava boa. Só que Jesus levou lá os seus discípulos, 3 discípulos que levou consigo, mandou todo mundo sair, aquela turma da flauta, a turma do choro, a turma da angústia e a turma do riso, vai para lá, vai para fora. Só ficou os pais da menina, Jesus e os discípulos. E aí eles entraram no lugar onde a menina estava e ele só deu uma ordem: Talita cumi, eu te ordeno, menino, levanta-te. Porque Jesus renova a nossa esperança para cada má notícia. Jesus tem uma palavra de esperança. Jesus viu aquele paralítico lá no tanque de Betesda há 38 anos e ele deu uma boa notícia: levanta-te, pegue a sua maca, o seu leito e anda. É João capítulo 5, versículo 8. Enquanto você não usar a sua fé, você vai ficar com medo. Jesus ministra a palavra de esperança para essas pessoas. Foi também a má notícia que Jesus recebeu de que Lázaro tinha morrido. As suas irmãs, ele chegou atrasado, já tinham sido sepultados, mas ele estava ali disponível para mudar aquela história daquela família. E aí Jesus ressuscitou Lázaro, está lá em João capítulo 11. A fé para mudar diante das más notícias me ensina que Jesus me renova em esperança de que dias melhores virão. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nisso, meu irmão, minha irmã. Eu vou continuar usando máscara, só não na hora que eu estou pregando, né, que não tem ninguém perto de mim. Eu vou continuar me cuidando, eu vou continuar entrando em casa e trocando o sapato lá fora.
Eu vou continuar tomando todos os cuidados das minhas compras, nas minhas idas aos supermercados. Eu vou tomar os cuidados necessários em tudo que eu fizer. Mas eu creio que dias melhores virão, porque essa é a esperança nova que o Senhor nos dá. Aleluia. Você crê nisso? Eu não consigo ouvir o pessoal que está lá em casa, está lá na casa, né? Mas eu creio que eles estão dizendo amém nesse momento. Talvez o povo que está aí no Facebook acompanhando a transmissão, veja os améns que estão aparecendo aí na transmissão. Terceiro lugar, os planos de Jesus são melhores do que os meus. Sabe o que diz lá em Jeremias capítulo 11, capítulo 29, versículo 11? Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz, para dar a esperança que vocês querem. Aleluia. Lá em Isaías 55, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, são os meus caminhos, são os vossos caminhos. Deus é muito melhor, os planos do Senhor são muito melhor. Enquanto as pessoas diziam, ela está morta, Jesus disse, ela só dorme. O plano inicial de Jairo, observe bem, sabe o que Jairo pensava? Que Jesus fosse na casa dele, entrasse, colocasse a mão na cabeça da filha dele. Não é isso que ele pediu? Não é isso que está aí no texto? E dissesse, você vai ficar curada. Jesus não fez o que o Jairo queria. Jesus não deu só a cura. Jesus demorou e a menina morreu. Porém, o plano de Jesus não era só a cura da enfermidade, mas era a ressurreição. A mesma coisa aconteceu com Lázaro. O plano das irmãs de Lázaro é que Jesus orasse pelo Lázaro e ele fosse curado. Mas Jesus ressuscitou Lázaro, porque os planos do Senhor são muito maiores. Cura é transformar uma pessoa doente em uma pessoa sadia, porém ressurreição é transformar o morto em uma pessoa com vida. Não importa quão doloroso esteja o seu momento atual por causa das más notícias, Jesus tem um plano que é muito maior, um plano que é muito melhor para a nossa vida. Aleluia! Jesus nunca nos pede que façamos algo que Ele mesmo não tenha sido capaz de fazer primeiro. Os planos de Deus são muito maiores, a ponto de que quando Jesus estava no Getsemane, Jesus entendeu que o plano do Pai era muito maior e melhor. Quando ele ora lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, Pai, afasta de mim este cálice, se possível, mas por favor não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Enquanto você não usar a sua fé, enquanto você não usar a sua fé para acreditar que os planos de Jesus são melhores do que os seus, você nunca vai mudar de vida. A fé para mudar diante das más notícias nos ensina que os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Como você tem reagido diante das notícias de violência, medo, imoralidade, escândalos políticos, fome, desemprego, recessão, escândalos religiosos e pandemia, falta de esperança para muitos? Eu quero dizer, porque se você entregou sua vida a Deus, creia que somente Ele é portador das boas notícias, das boas novas. E eu quero fazer um trocadilho. Nós temos
as notícias, as penúltimas notícias, mas Deus é que tem a última notícia. Jairo sabia que a filha estava morta, mas Jesus disse: eu vou lá. Não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Os homens têm as penúltimas notícias, mas Deus escreve as últimas notícias. Nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão de Deus. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi um assassinato, não foi um homicídio, não foi um jogo de xadrez para eliminar um líder religioso. A morte de Jesus foi cuidadosamente planejada, isso está lá em Isaías 53, ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, aleluia, é plano de Deus. Nem a morte foi suficiente para neutralizar as ações de Deus na história humana. Talvez você tenha as más notícias de ontem ou de minutos atrás. Sua vida pode tomar novo rumo quando você tem esse encontro com Jesus. Quando você vislumbra que Jesus pode mudar a sua história. Aleluia. Fé não é para mudar Deus, nem para mudar as pessoas ao nosso redor, e nem para mudar a circunstância. A fé é para mudar a nossa vida, de confiança em Deus absoluta. Diante das más notícias, a fé para mudar nos ensina que Jesus se importa com o nosso sofrimento, que Jesus renova a nossa esperança, que os planos de Jesus são melhores que os nossos planos, que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Aleluia. Agora preste atenção, olhe bem para cá, preste muita atenção, você que está em casa. Confie nos planos de Deus. Eu não estou dizendo que você vai parar de chorar diante das más notícias. Pode e deve chorar. Porém, não pode desperdiçar a oportunidade de ver que Deus está do seu lado, mesmo diante das más notícias, mesmo diante das dificuldades e preocupações mais intensas. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos ter mais uma música agora pelos nossos irmãos e vamos reagir à palavra de Deus, vamos orar, vamos confirmar essa palavra através da oração.
filho descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Nós vamos orar nesse momento e temos alguns pedidos. Eu até peguei aqui a nossa lista de oração para a gente poder orar por essas pessoas que estão pedindo. Eu tenho colocado quase que diariamente os pedidos de oração aqui no nosso grupo do WhatsApp. Irmãos, orem muito por essas pessoas. Quando nos pedem oração, estão acreditando que a igreja está orando. Levante sua mão, vamos orar, vamos clamar diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos. Essa palavra que acabamos de receber,
palavra que nos dá o ânimo novo diante das más notícias. E, Senhor, nós temos recebido muitas más notícias, mas entendemos que o Senhor está atento, que o Senhor nos estimula a acreditarmos que o Senhor pode fazer mais, muito mais do que possamos pedir ou pensar. Nesta hora, Senhor, queremos colocar as famílias enlutadas neste final de semana aqui em nossa cidade. 3 famílias, ó Pai, conforta, consola a cada uma delas diante das suas perdas. Em nome de Jesus, Senhor Deus, queremos orar também nesse momento pelas milhares de famílias que perderam seus entes queridos. Misericórdia, Senhor, consolação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos orar pelas vacinas, para que o Senhor abrevie a produção, comercialização e a colocação dessas vacinas para quem precisa, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Queremos agora apresentar a vida da nossa irmã Lóida. Ela está ali em Curitiba, aguardando o momento de uma cirurgia tão delicada, uma cirurgia cardíaca. Vai à frente, dá habilidade aos médicos, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos orar pelo nosso irmão Edevaldo, que está ali em Ouro Fino. Ó Senhor amado, opera, desinflama o seu pulmão e restitui o teu servo ao convívio de sua esposa. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Nós queremos abençoar também o Márcio e a sua esposa Ana Rita, seu filho André. Senhor, especialmente o Márcio que está internado, está entubado. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus e restaure e restitua a sua família. Em nome de Jesus, eu quero orar também pelos os nossos irmãos William, Priscila, Walter, Talita e o Danilo Andrade e também a Priscila Mariano, esposa do Edevaldo. Todos estão com a Covid, ó Pai. Que o Senhor dê tranquilidade e nesses sintomas que têm possam ser restaurados em nome de Jesus. Quero orar pelos nossos colegas pastores, reverendo Otoniel, reverendo André, 2 colegas pastores de nossa igreja que estão entubados, ó Pai, que a tua misericórdia seja grande para com eles, especialmente o reverendo Otoniel, nosso amigo. O Senhor levou a dona Cleire, a sua esposa, e Senhor, que o Senhor poupe a vida desse teu servo e até para a sua família ter um refrigério nesse momento de dor e de saudade. Queremos orar pela dona Iraci, a avó do nosso irmão Natanael. Senhor, misericórdia diante desse quadro de uma enfermidade tão grave quanto o câncer, que o seu organismo não está reagindo, mas que o Senhor use a sua misericórdia. Misericórdia da dona Benedita, a avó do nosso irmão Cláudio, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Ela está debilitada, que o Senhor cuide, em nome de Jesus. Misericórdia de cada família, Pai. Cada irmão, cada irmã que está na sua casa nesse momento, acompanhando essa transmissão. Leva a tua bênção, a tua paz, a tua bênção sobre cada irmão e cada irmã, a tua bênção sobre o comércio que voltou a funcionar, em nome de Jesus, ó Pai. Que todos tenham cuidado, protege a todos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Aleluia.